Olá! Dando continuidade então ao nosso tema da semana passada, que eram transformações lineares, na aula de hoje nós vamos trabalhar as transformações lineares no espaço. Como é que vão ficar essas transformações então no espaço? Vamos imaginar aqui uma transformação do R3 no R3, dada por XYZ, XY menos Z. A nossa matriz canônica para fazer a transformação é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Ok? Essa transformação é uma transformação que é uma reflexão no plano coordenado. Por quê? Nota que se a gente tivesse 1 em toda a diagonal, a gente teria a nossa matriz identidade, então a minha transformação, na verdade, se a gente imaginar aquele plano XYZ, vamos desenhar aqui. Y, X e Z. Vamos pegar aqui no XY, subindo, um ponto A aqui, ok? Então, se eu tenho uma transformação e essa minha transformação é dada pela minha matriz de identidade, meu ponto A continuaria aqui. Na matriz que a gente colocou aqui como exemplo, o Z ele entra aqui com sinal negativo. Então, esse ponto A ele vai descer para um ponto aqui na parte do Z negativo. Então, eu vou colocar aqui um menos A, entre aspas. Ok? E aí a gente pode fazer essas reflexões tanto no plano coordenado aqui, que no caso aqui está refletindo no plano XY, como nos demais planos. Para isso, o que a gente teria que fazer? Trocar o sinal ou aqui ou aqui. Mas se eu trocasse o sinal em dois dessas células ao mesmo tempo, aí a gente teria uma reflexão, não mais no plano, mas agora no eixo. Então, como eu estou alterando aqui o Y e o Z, a minha reflexão está sendo dada em torno do eixo X. E aí a gente pode também fazer o Y com X e assim sucessivamente. E se a gente agora trocar o sinal em toda a minha diagonal? Aí a gente tem uma reflexão daquele ponto A lá em relação à origem. Eu troco o X, o Y e o Z. Na última semana, quando a gente trabalhou no plano, a gente também trabalhou a questão da dilatação e contração. Aqui vale o mesmo princípio e eu vou deixar para vocês depois brincarem no Excel tentando montar o plano em 3 dimensões. Tentando montar lá o gráfico em 3 dimensões. O que a gente pode fazer para aumentar ou diminuir a tua imagem utilizando lá os pontos? Eu posso pegar aqui a minha matriz, pensando na matriz de identidade, 1, 1, 1, ok? Se eu colocar 2, 2, 2, eu dilatei 2 em todas as dimensões. Se eu colocar 2 só aqui, eu dobrei só na dimensão X. E se eu quiser reduzir, é só colocar um valor menor que 1. E a gente pode também fazer todas as combinações lá para lembrar. Você pode dilatar, contrair, rotacionar no plano, rotacionar em torno do eixo, alterando o sinal, e aí o que foi interessante para você. Uma outra transformação que a gente estudou na última aula, quando a gente falou do plano, era a rotação. Aqui eu estou dando um exemplo da rotação em torno do eixo Z. Como é que é essa rotação em torno do eixo Z? Vamos ver se vai dar para desenhar ou a gente vai tentar mostrar aqui com a caneta. X, Y, Z. Vamos imaginar o meu vetor, um ponto aqui, ok? E essa matriz que está dada aqui, ela faz essa rotação. Então, esse vetor ele pode vir parar, forçando um pouco a barra aqui meio tortinho, para esse lado aqui, tá? Então, eu estou abrindo aqui de um ângulo θ. É essa ideia que essa matriz aqui faz. E aí, da mesma forma, você pode também fazer essa rotação em torno do eixo Y, em torno do eixo X, fazendo algumas alterações na matriz aqui apresentada. Bom, essas são as principais transformações lineares quando a gente fala do espaço. Como é que eu posso fazer transformações lineares agora pensando na matemática, utilizando as nossas matrizes? Vamos imaginar, então,
uma transformação linear do espaço V para um espaço W, tá? A base do espaço V vai ser dada por A, dois vetores aqui, V1, V2, e a base do meu espaço B vai ser dada por W1, W2 e W3. Vamos pegar aqui como exemplo um vetor V, ok? E esse vetor V a gente vai escrever na base A. Então, eu coloquei ele como uma combinação linear do V1 e do V2. Ou posso escrever nessa notação, né, o ponto V na base A como sendo x1 e x2. E aí a gente vai fazer uma transformação. Essa transformação vai ser dada no espaço W. E o espaço W tem como base W1, W2 e W3. Então, uma vez feita a transformação do V, pensando aqui na base B, a gente vai ter um Y1, o Y2 e Y3, ou seja, uma combinação linear daqueles meus vetores da base lá, o W1, W2 e W3. Como é que a gente vai fazer a transformação agora, então? Então, vamos começar a transformação do meu vetor V aqui. O meu vetor V na base A, nosso VA aqui, V na base A, era x1, V1 mais x2, V2. Por todas as propriedades que a gente já trabalhou de transformações lineares, esse x aqui é uma constante, vamos colocar aqui para fora da transformação. Eu tenho x1, transformação do meu vetor 1, e x2, transformação do meu vetor 2. Lembrando que o V1 e o V2 são a base no espaço A. Bom, e a transformação do V1 e a transformação do V2? A transformação do V1, a gente vai escrever na nova base agora, W1, W2, W3, e vou colocar alguns coeficientes que eu estou chamando aqui de A11, A21 e A31. E a mesma coisa com o meu vetor V2. Então, o meu vetor da base A, eu vou escrever ele como uma combinação linear dos vetores da minha base B. Pegando, então, esses valores que a gente colocou aqui e substituindo nessa equação inicial aqui, está dado aqui toda a expressão que fica. Rearranjando, brincando com os termos, nós chegamos nessa expressão aqui. Então, minha transformação do vetor V eu tenho aqui um termo, que é uma constante, do W1, um termo do W2 e um termo do W3. E a gente tinha escrito que esse termo aqui a gente tinha chamado de Y1. Então, eu vou colocar aqui, o Y1 vai ser o A1x1 mais A12x2. E a mesma coisa para o Y2 e para o Y3. Então, esse daqui é o nosso Y2 e esse daqui é o nosso Y3. Como é que eu posso, então, utilizar a matriz para poder escrever essa transformação linear? Bom, Y1, Y2 e Y3 eram os coeficientes lá na nossa transformação. Então, a gente tem aqui uma matriz que é dada. Na primeira coluna, a gente tem a transformação do vetor 1 na base B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos vetores da nossa base A, vai fazer a transformação e vai colocar os coeficientes aqui na primeira coluna. Vou pegar o segundo vetor da base A, vou fazer a transformação e vou colocar os coeficientes aqui na segunda coluna. E a gente tem aqui o x1 e x2. Em notação de matriz, está apresentado aqui embaixo como é que a gente vai escrever. Bom, até agora tudo lindo, maravilhoso, só jogar o x para lá, o a, chamar de y, beleza. Mas e agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou quantificar? Fazer em contas. Vamos pegar então um exemplo com números agora para facilitar a vida. Vamos imaginar então uma transformação do R3 no R2, dada pela seguinte expressão. A transformação de x, y, z vai ser 2x menos y mais z, 3x mais y menos 2z. Aí a gente tem aqui o R2, dois termos aqui. Vamos chamar então a nossa base A, V1, V2, V3, e a gente tem lá os vetores da base colocados ali, 1, 1, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. E a nossa base B, que é a base do R2, com os dois vetores da base, W1 e W2, 2, 1 e 5, 3. Então, a gente vai colocar aqui como exemplo para determinar a transformação de A para B. E se a gente tiver um vetor que 3 menos 4, 2, em relação à base canônica do R3,
calcular a transformação do vetor V na base B. Toma cuidado que essa transformação aqui, que está pedindo na letra B, não é da base A para a base B. Tá? A gente está na base canônica para a base B. Como é que vai ficar essa conta, então? Bom, então, só para colocar aqui a nossa transformação, só para lembrar, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso vetor 1, que é o nosso vetor da base A, então T11, e escrevê-lo como uma combinação linear dos vetores da base B. E aí, vamos chamar de A11, A21, para manter a anotação do exemplo do que foi apresentado para vocês. Só um detalhe, transformação 1, 1, 1, a gente colocou os valores de x1, y1, z1 aqui e deu o ponto 2, 2. Esse ponto 2, 2, que é a nossa transformação, está sendo escrito como uma combinação linear dos vetores da base B. Então, a gente tem aqui um sisteminha de equações, 2A1 mais 5A21 vai ter que dar o 2. Está aqui a nossa primeira equação. 1 vezes A1 mais 3 vezes A21 tem que dar o outro ponto aqui, 2. Resolvendo lá o sistema de equações, a gente tem os valores do A1 como sendo menos 4 e o A21 como sendo 2. Bom, fizemos com o primeiro vetor. Lembrando que a nossa base A agora tem 3 vetores, o V1, o V2 e o V3. Então, a gente vai seguir o mesmo processo para os demais vetores. Então, fazendo agora a transformação para o vetor 2. Então, o vetor 2, 0, 0, 1, 1. Então, eu vou vir aqui colocar 0, 1, 1. Efetuar o cálculo, a gente tem o ponto 0, 1. Vou escrever essa transformação agora também como uma combinação linear dos vetores da base B. Então, a gente tem 2A1, 2, mais 5A2, 2, igual a 0, e a mesma coisa para o segundo termo. Resolvendo também, A1, 2 igual a 5 e A2, 2 igual a menos 2. Pessoal, por gentileza, tenta em casa pegar esse exercício e refazê-lo, ok? Aqui parece tudo lindo, maravilhoso, está acompanhando, mas a gente tem muita conta para fazer e pode se perder ao longo do caminho. Mesma coisa agora com o nosso vetor V3. Então, vamos lá. O vetor V3 era 0, 0, 1. Substituindo aqui na nossa transformação, chegamos no ponto 1, menos 2. Vamos escrever essa transformação agora de novo também como uma combinação linear dos vetores da base B. E aí, vamos achar o valor do A1, 3 e do A2, 3 da mesma forma que fizemos anteriormente. Opa! Aqui ficou o contrário. O A1, 3 aqui, então, é 13 e o A2, 3 é igual a menos 5. Substituindo os valores aqui para fazer a nossa transformação, temos lá o menos 4, 2, o 5, menos 2 e o último aqui do vetor. Isso aqui é a transformação do V3, esse aqui é a transformação do V2 e esse aqui é a transformação do V1. Temos aqui a nossa matriz de transformação da base A para a base B. Tudo bem? Vamos lá, então, agora no item B do nosso exercício. O item B, a gente tinha um vetor 3 menos 4, 2. Lembrando que ele está escrito em termos da nossa base canônica. Tá? Qual que era a nossa base canônica? A base canônica do R3 era aquelas com os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e o 0, 0, 1. Ok? O que a gente vai precisar fazer? Como a gente já tem a matriz de transformação de A para B, se a gente escrever esse vetor na base A, fica fácil fazer a transformação para a base B. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar esse vetor 3 menos 4, 2 e vamos escrevê-lo na base A. O que significa escrevê-lo na base A? Significa colocá-lo como uma combinação linear dos vetores dessa base. Então, nós vamos escrever aqui um termo A, o meu primeiro vetor, um termo B, o segundo vetor, e um termo C, o terceiro vetor. Okay? E agora a gente tem que saber quais são esses termos, né? A, B, C. Então, efetuando o nosso sistema de equações aqui, a gente tem 1A, 0B, 0C, tem que dar o 3.
Então, aqui a gente tem que o A é igual a 3. Segunda parte, 1A, 1B, 0C, igual a menos 4. Então, A mais B é igual a menos 4. E terceira parte, A mais B mais C, A mais B mais C, igual a 2. Resolvendo a conta, nós chegamos que o A é igual a 3, o B é igual a menos 7 e o C é igual a 6. Então, nós temos, para fazer a nossa transformação agora, calculada agora na base B, nós temos a nossa matriz de transformação e nós temos esse nosso vetor aqui, que estava escrito em relação à base canônica, agora escrito em relação à base A. Então, 3 menos 7, 6. Fazendo a multiplicação da nossa matriz de transformação pelo nosso vetor, esse aqui é o vetor na base A, ok? Chegamos à transformação aqui de 31 menos 10. Bom, na próxima aula a gente vai continuar resolvendo alguns exercícios sobre transformações lineares e apresentando para vocês um caso particular que é chamado de operador linear. Eu espero vocês na próxima videoaula. Até lá!